Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje o nosso convidado tem tanta coisa legal para falar aqui pra gente, tem tanto conhecimento que eu tenho certeza que o que ele vai trazer aqui para nós vai abençoar a sua vida, a vida de toda a sua família e de todo mundo que você conhece. Então aproveita logo, curte e compartilha aqui e fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. E é um prazer poder receber aqui o meu amigo Ângelo Vargas, que ensaiamos esse momento já tem uns 3 anos e as nossas agendas não davam certo. E eu tô muito feliz em poder te receber aqui. E, gente, eu não falei, ele é bacharel em Direito, tem o AB, mas não atua, é tabelião e trabalha também com muitas outras coisas. É empreendedor, fazendeiro, mentor, palestrante. Então, assim, como é que ele dá conta de fazer isso tudo? Eu não sei, mas nós vamos descobrir agora juntos aqui. Fica comigo. E aí, Ângelo, tudo bem? Carol, para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com você, estar aqui na sede da Facite e principalmente compartilhando um pouco do que eu faço da minha rotina com o seu ouvinte, com o seu telespectador. É um prazer. Muito bom. E aqui, Ângelo, a gente tem os meninos, eu falo meninos, né? Porque os meninos que estão estudando ainda continuam sendo meninos aqui para tia Carol. A gente tem o pessoal que está estudando e a gente tem o pessoal que já formou também. Então, o nosso público ele é bem mix, digamos assim. E eu queria que você começasse contando aqui pra gente por que você escolheu o direito na sua vida, se foi importante você ter estudado ou se não, porque você é um empreendedor, né? E aí, valeu a pena ter estudado? Porque o direito? Me conta aí um pouquinho dessa história para quem tá ouvindo a gente. Carol, se foi bom ou não, eu vou te dizer o que eu fiz. E Certo. aí eu sou bacharel em Direito, sou especialista, mestre, doutor em Direito, tenho 2 mestrados, tanto na PUC de São Paulo quanto na Universidade de Lisboa, em Portugal. Tenho 16 livros escritos. E o que eu digo para você? A educação muda vidas. Isso mesmo. Mas só com uma educação intencional e de qualidade. Aham. Eu acredito que tem muitos alunos que eles passam horas sentados. Mas aí é que está a diferença. O que essas horas sentadas estudando vai produzir na sua vida? Eu venho de uma família muito simples, muito Aham. simples. E a educação, ela me proporcionou não somente bens materiais, mas realização de vida. Foi através da educação, do ensino, de quem eu me tornei através da educação, que me permitiu viver da maneira como eu vivo, me permitiu proporcionar coisas para os meus pais, para a minha família, e ela é que gera um nível de consciência na gente. Isso Verdade. significa o quê? Você não é a mesma pessoa depois que você lê um livro. E por que você não é? Porque ali tem uma transferência de conhecimento. E a educação é isso. Você passar por um ensino de qualidade, ela gera um novo olhar, uma nova Carol, Verdade. novos óculos são estabelecidos na sua vida. Verdade, isso mesmo. Como já dizia Einstein, né, gente? A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. E quando a gente pensa assim, a questão da grandeza da nossa mente, a gente estava conversando sobre isso ontem, porque se o corpo só faz o que a mente acredita, se eu tiver uma mente pequena, eu vou acabar fazendo coisas pequenas. Então, eu acho que a gente tem esse aspecto. Quando você falou da educação que transforma vidas, e aí ele é o entrevistado, não sou eu, mas eu não poderia deixar de falar isso, porque a Facite nasceu exatamente com esse propósito, né, de transformar a vida das pessoas. A gente está em uma região que hoje é uma das mais carentes do Brasil, e aí quando a gente começou, por exemplo, a gente começou com curso para dentistas, ninguém fazia isso, né? O dentista tinha que sair daqui e ir para outro lugar para poder se especializar, para poder melhorar, era muito difícil. Então a gente trouxe esse acesso. E a gente vê hoje quantos alunos que passaram por nós e que a vida deles multiplicou patrimônio, e não só isso, né? A prosperidade financeira, mas também a prosperidade para tudo que está envolvido na vida deles, porque a mente deles se expandiram. Então é isso que eu fico apaixonada, assim, nesse processo de transformação. Eu acho isso E incrível. Carol, e legal o que você falou. Eu sei que é você que está entrevistando, mas e o que para você é transformar? Transformar é você ser uma coisa e virar uma outra coisa, né? Então, por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. Foi uma transformação. Aquilo que era servia para alguma coisa, hoje serve para mais coisas ainda. Então, para mim é exatamente isso. Então, quando a gente pensa nesse sentido de transformação, é pensar, nossa, eu era a Carolzinha, agora eu sou a doutora Carol. Enquanto Carolzinha, eu fazia isso, isso, isso. Enquanto doutora Carol, eu faço aquilo, aquilo, aquilo. E o principal é ver o que eu posso contribuir na vida das pessoas sendo transformada.
Porque enquanto eu era pequenininha, eu contribuía pequenininho. Quando eu sou grande, eu contribuo grande. Quando eu sou maior, eu contribuo maior. Então, assim, é esse sentimento que eu tenho dessa transformação. Porque também não serve se for só pra mim, é muito mesquinho. Aí eu acho que daí não mudou foi nada. E olha que interessante, para poder trazer o ensinamento bíblico daquilo que você já falou, citou Jesus, para mim o melhor exemplo é Paulo. Paulo, por que Paulo? Paulo estudou nas melhores escolas, foi mentorado de Gamaliel, foi um cara sensacional. Mas só que ele tinha um propósito, sabe qual que era o propósito dele? Ele perseguia cristãos. Ele perseguia e matava os cristãos. E até que um dia, na estrada de Damasco, ele tem uma visão. E essa visão muda ele. Ele deixa de ser perseguidor para ele ser defensor. Ele deixa de ser Saulo. Ele era Saulo, daí virou. Olha a transformação, até no nome. E era exatamente isso que eu ia falar. Ele teve tanta essência dele alterado que ele não coube dentro do mesmo nome. Ele teve que ser transmutado. E aí essa transformação eu não me enxergo mais como tal, agora eu me enxergo como tal. E aí dentro disso, em Romanos 12:2 diz o quê? Seja renovados pela transformação da vossa mente. Seja renovados o quê? Todos os dias eu tenho que colocar uma gota de diferença em mim. Eu tenho que tomar um gole de transformação. E aí essa transformação, o que a Bíblia nos diz? Pela renovação da vossa mente. Você só vai ser transformado se a sua mente ela for alterada dia a dia. A sua mente Ângelo, eu sou um sedentário. Agora, a partir de agora, eu sou um esportista, eu sou um atleta. Ângelo, a partir de agora eu era mentiroso. Não, a partir de agora a verdade domina na minha vida. Ângelo, a partir de agora eu fofocava. A partir de agora eu só falo a verdade, eu não falo da vida dos outros. É aquele negócio. Nada de comparação, nada de julgamento. E aí isso é transformação. Exato. Quando a gente pensa, e eu sempre me pergunto, eu estou me transformando e renovando a minha mente todo dia ou não? Aí eu consigo ser o profissional que as pessoas admiram. Aí eu consigo ser o profissional que me traz realização. Aí eu consigo olhar para mim e falar assim, uau, eu estou construindo o meu propósito daquilo que eu espero. Isso mesmo. Só que uma coisa que as pessoas não entendem, eu acho, né? Mas eu vejo pelo que a gente passa aqui, não é automático. Essa transformação, ela não é porque milagre Jesus fez e ele faz ainda. Só que a gente precisa viver o processo. E muitas pessoas não conseguem entender que, por exemplo, cheguei aqui hoje, amanhã minha vida já tem que estar transformada. Não, gente, a gente precisa viver. Ontem você falou sobre isso, do banco que você sentava aqui, a pessoa já quer ir lá para majestade, né? Você falou de Davi ontem na sua palestra. Sim. Não, é um processo. Ele primeiro teve que ser rejeitado, depois se tornar pastor, depois ser um guerreiro, fugir, correr, ser o músico, para depois ele se tornar rei. É um processo. E às vezes as pessoas elas só querem estar aqui e já chegar aqui sem viver isso. Então, essa transformação ela é diária. Ela não é algo automático, é assim que eu vejo. E nesse cotidiano de mudança, nesse fazer todo dia, nesse 1% todo dia que as pessoas muito falam, é legal revelar o quê? Eu vou ter rejeição, eu vou ter fracasso, eu vou ter desilusão, eu vou ter crítica, eu vou ter medo. E o curioso no primeiro passo de transformação daquilo que você deseja viver, o primeiro elemento vai ser gozação, vai ser chacota. Por quê? Imagine só que eu lembro muito bem, Carol, de quando eu decidi fazer universidade, eu venho de uma família que eu fui a primeira pessoa da minha geração, de toda a minha cadeia hereditária a fazer universidade, a ter formação superior. E aí dentro dessa realidade, o que você acha que as pessoas pensavam sobre isso? Tá doido? Para que isso? Nós nunca fizemos. Qual que é a necessidade de você fazer isso? Qual que é a importância de você estudar? Mas por quê? Na caixa de cada um deles, e a caixa na mentalidade de cada um deles, isso não existia um padrão, isso não era o padrão da época, isso não se cabia, não era possível, não era o corriqueiro fazer a universidade. E aí vem o quê? Vem a gozação, vem a crítica, vem a chacota. Mas só que, a partir do momento que você dá um passo de evolução e você começa a apresentar resultado, o que era gozação, eles começam a virar o quê? Questionamento. Olha que interessante o que ele fez.
olha os resultados que ele apresentou. E aí, quando os seus resultados são extremamente expressivos, Verdade. e eu gosto de falar de uma palavra que é quando os seus resultados, eles constrangem a pessoa a mostrar que, cara, eu não tenho mais o que eu falar dele, porque os resultados dele constrangem. Constrange por quê? Porque se essa pessoa era amiga minha e nós andávamos juntos e ela não produziu o que eu produzi, significa que ela está atestando a incapacidade dela. Ela está atestando que ela não está produzindo com o tempo dela, ela não está gerando resultado. E aí constrange. E sabe o que chega? A pessoa fala, como você fez? Como você fez? Exato. E o curioso, Carol, é que todo empresário, quando ele chega nesse nível de produzir resultado e não perceber de onde esse resultado está vindo, é porque se tornou automático para ele. A produtividade, a performance se tornou corriqueiro, se tornou automático, porque ele sabe como fazer. Mas só que eu só vou saber como fazer depois que eu ralei, depois que eu sofri, depois que eu fui criticado, depois que eu caí, depois que eu fracassei. E aí a medida dos meus fracassos vão determinando os meus avanços. E eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: a maturidade é gestacionada na dor. Gente, Anota isso aí, gente. A Eu já estou aqui maturidade anotando. é gestacionada na dor. E por que a maturidade é gestacionada na dor, Carol? Uma mãe, para ela poder parir, uma mãe ela sofre, ela sente, ela tem cólica, ela tem dores e ela sofre na aparição. Mas só que a maternidade traz a ela uma outra mulher, ela se torna uma outra mulher, porque ela passa a ser mais empática, tem uma gota de oceano de amor que ela passa a ter, que talvez ela não sabia ainda o que é um verdadeiro amor. Mas como que é isso? Ela passa pela dor. Agora imagine você, eu estudei para concurso durante 10 anos, e esse tempo de estudo para mim foi fundamental a viver o que eu vivo hoje. Foi simples eu estudar tudo isso? Foi simples, mas não foi fácil. Foi simples depois que eu entendi, depois que eu passei, porque eu olho para trás e falo, eu faria tudo de novo e faria mais rápido, porque eu entendi o processo, eu entendi a metodologia, eu sabia o que eu vou passar. E aí Depois que passou é fácil depois que falar, passou né? é fácil, mas só que eu tive dor. Então, eu me tornei um profissional melhor de acordo com as resistências que eu superei que a vida foi me estabelecendo. Exato. Por isso que eu digo, a maturidade ela é gestacionada na dor. Ô, Ângelo, mas voltando um pouquinho atrás, antes do concurso, como que foi a questão do direito na sua vida, né? Porque, por exemplo, você não tinha alguém para se espelhar, para falar, meu pai era advogado, meu tio era juiz, eu também quero isso na minha vida. E aí você resolveu fazer direito, quem é doido, aquele menino doido, né? O filho do fulano já tá ficando doido, porque geralmente é isso que a gente ouve. Como que foi? Por que você escolheu o direito? Como que isso entrou na sua vida? Porque eu vejo que muita gente, até quem assiste a gente, eles têm essa dúvida. O que eu vou fazer agora? Será que eu vou para o direito? Será que eu vou para medicina, para odonto, para veterinária? E eles ficam naquela insegurança. Eu tenho que tomar essa decisão para a minha vida inteira. E depois, se não der certo, e se eu não gostar? Ontem a gente encontrou com uma pessoa que comentou isso com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho também, porque ainda mais em 16, 17 anos, é muito novo para decidir isso. E por outro lado, é o que vai dar a alavancada na vida da pessoa. Conta aí pro pessoal. Carol, tem muitas pessoas que romantizam, dizendo, eu sempre quis ser tal coisa. Não, o meu foco não era direito. Mas só que eu queria fazer medicina. E naquele momento eu sempre fui um cara muito observador e crítico, no sentido de avaliar a minha capacidade. Eu venho de um esporte de intensidade, de alta performance, e isso me permitiu avaliar, eu consigo ou não consigo, eu dou conta ou não dou conta, ou quantidade de treino que eu vou ter que ter para poder obter o resultado que eu espero. O esporte de alta performance, ele nos traz isso. E quando chegou no momento de eu decidir, vou fazer direito ou não, eu queria fazer medicina. E aí eu avaliava qual que era a minha capacidade naquele momento e o tanto que eu iria me dedicar para poder obter aquele resultado. E em específico, naquele ano, nos 2 anos da minha decisão, o curso de Direito estava em alta, extremamente em alta. Então, nas principais revistas, o que falava era sobre a ascensão do curso de Direito e tudo mais. E aí foi ali eu percebi uma oportunidade que ele me daria uma janela. Eu costumo dizer que seria multiportas. Por que multiportas? Eu teria várias possibilidades do que eu faria depois. Poderia ser advogado, poderia ser juiz, podia ser promotor, podia ser tabelião. E nisso faria o quê? Faria com que eu depois teria condições de decidir qual segmento eu buscaria.
E verdadeiramente nós tínhamos um prestígio muito grande. Não que a magistratura tenha perdido o prestígio ou o concurso público tenha perdido o prestígio, mas só que naquele momento nós vimos uma realidade muito diferente do que a gente vê hoje. Então você avaliava, nossa, aquela pessoa é juiz, ela dava uma representatividade, uma reputação muito intensa. Ainda é isso, mas só que nós estamos vivendo um momento de mudança de alguns valores, e esses valores estão se perdendo. E aí decidir por direito. E quando eu decidi por direito, o que eu sempre pensava, Carol? Eu preciso ser muito bom nisso que eu vou fazer. Eu preciso ser muito bom nisso que eu vou fazer. E eu tinha certeza que, finalizando a minha faculdade, eu já ia iniciar uma especialização, já ia iniciar um mestrado, já ia fazer um doutorado. Nunca. Por quê? Porque eu sabia que a educação ela abria portas para mim. A portas daquilo que eu gostaria de viver. E pensando na advocacia, o que hoje em dia um advogado ele faz para o seu cliente? Resolve o problema. E isso é o quê? Um conselheiro, você concorda comigo? Claro, exato. E aí o que hoje um aluno, você que está na faculdade de Direito, você tem que começar a entender. Hoje, as profissões elas estão sendo alteradas e cada vez mais essa nossa globalização, essa aceleração do tempo, essa transformação digital que nós estamos vivendo qual que é a peça fundamental que eu exerço dentro da minha profissão para gerar impacto no meu cliente? E hoje a advocacia não é eu peticionar dentro de um processo judicial, é eu ser conselheiro do meu cliente. Isso mesmo. É o cliente ver eu ser ombreado por mim. Eu sou o mentor para ele produzir o que ele espera. Seja na atração de clientes, seja no marketing positivo, seja na reputação dele, seja na gestão de time dele, seja numa gestão preventiva de litígio, seja na análise de contrato. O que eu falo assim, para mim, hoje, o profissional do direito, ele tem que ser estratégico. Por quê? Ele está muito mais na estratégia junto, no nosso caso, com o mantenedor, né, junto com o cliente dele, porque no final das contas, sem hipocrisia, todo mundo quer aumentar a sua receita, quer aumentar seu faturamento, seu lucro, porque é o que ele precisa para poder crescer. Porque assim, às vezes as pessoas elas demonizam, né, a lucratividade. Ontem você perguntou na palestra, qual o seu objetivo? Qual o seu sonho? As pessoas têm medo de falar, eu quero ter sucesso, eu quero ter reconhecimento, eu quero ter dinheiro. Então a gente vê. E no final das contas, um advogado que tem a visão estratégica daquilo, do conselho que ele vai dar, ele alavanca, né, o cliente, que seja uma pessoa física, que seja uma pessoa jurídica. E aí, gente, a gente tendo mais lucratividade, todo mundo ganha. Porque daí eu vou gastar mais, eu vou comprar mais coisas, a loja ganha, o mercado ganha, o dono de imóvel ganha. Então, é nesse sentido que eu vejo, assim, a importância do profissional do direito. Só que enquanto, né, o profissional do direito, independente da área, ele não se enxergar como esse papel de conselheiro, de mentor, ele fica fazendo petição, e que não tem nenhum problema, mas que às vezes é muito mais trabalhoso e menos lucrativo, e todo mundo perde, porque eu entendi ontem na palestra, não sou do direito, mas quando a gente judicializa demais, a gente acaba perdendo muito tempo, e dependendo do que for, o tempo de perder tempo já é ruim, porque ele não volta nunca mais, é o que a gente tem de mais, né, escasso. Mas eu vejo no sentido assim, se o profissional do direito, ele não tiver essa visão que ele é um parceiro do cliente dele, um parceiro estratégico para aumentar resultado, o cliente também não valoriza ele, quer pagar pouco. Carol, o que eu entendi é o seguinte, não é no direito, todo Tudo. Profissional. Verdade. As pessoas elas têm que entender que qualquer atividade econômica, para mim, ela é empreendedorismo. Verdade. E o que eu compreendi são 3 elementos fundamentais para eu ser empresário. Eu posso ser uma manicure, eu sou empresário. Eu posso ter um salão de cabelo, eu sou empresário. Eu posso ser dono de uma multinacional, eu sou empresário. E aí não é o quanto eu faturo, mas sim se eu gero economia, eu sou empresário. A pessoa precisa ter isso. Isso significa o quê? São 3 elementos fundamentais para todo e qualquer empresário. Primeiro, mentalidade empreendedora. Se eu não tiver mentalidade empreendedora de crescimento, de atrair cliente, de escalabilidade, de todo dia fazer mais, eu não vou sair de onde eu estou. Eu tive a oportunidade de viajar, então o primeiro elemento é mentalidade, vou te dar como exemplo. Eu tive a oportunidade de viajar com um baiano do cachorro-quente. Nós fomos para uma viagem incrível para Israel. E esse baiano do cachorro-quente, ele começou como baiano do cachorro-quente. Hoje ele tem 40 lojas de cachorro-quente. Então, ele era o baiano do cachorro-quente, mas com uma mentalidade empreendedora, pujante, de crescimento. E aí ele não se contentou
Ele era baiano do cachorro-quente, ele estava baiano do cachorro-quente, mas ele não era o baiano do cachorro-quente. Ele era um baiano de multipropriedades de cachorro-quente, de um conglomerado, de um ecossistema de cachorro-quente. Então, o primeiro elemento é mentalidade. O segundo elemento, Carol, para todo empreendedor é o quê? Cultura. Cultura é como é o jeitão da sua empresa. Ângela, eu posso ter um funcionário, como que é o jeitão que você vai atrair mais clientes, qual que é o jeitão que você vai vender todo dia, qual que é o jeitão que você vai atender seu cliente, qual que é o jeitão que você vai gerar experiência no seu cliente. As pessoas, elas esperam, alguns empresários, elas esperam ele se tornar grande para ele poder construir uma roupagem, um jeitão, uma maneira de fazer as coisas. É nesse momento que ele não cresce. E ele não cresce por quê? Porque ele não tem uma força, ele não tem combustível. O time dele vindo, atraindo, crescendo, gerando, construindo, inovando. O que não é só o empresário, é o time pensando nisso. E o terceiro e último elemento para mim é estratégia. Estratégia. Estratégia não é no direito, não é no posto de combustível, não é na farmácia, é em todos os negócios. E aí você deve se perguntar, mas Ângelo, o que é estratégia? Aí eu digo para você. Imagine que eu digo para você que a minha conta bancária, a senha, é o número do meu CPF. E eu vou te entregar ele. Você vai conseguir acessar a minha conta ou não? Se você me der a senha e o número da conta? Se eu falar para você que o número da minha conta, a senha da minha conta bancária é o número do meu CPF e eu te der o número do meu CPF. Sim. Não necessariamente. Porque ele pode ter os números do meu CPF, mas ele está embaralhado. Ah, sim. Verdade. Entendeu? Isso significa o quê? A maioria dos empresários, eles estão recebendo as informações embaralhadas, eles não estão sequenciando a informação para poder gerar pujança e crescimento no negócio dele. E aí qual que é a estratégia que eu uso para atrair mais clientes? Qual que é a estratégia que eu uso para construir um produto que vende? Qual que é a estratégia que eu uso para ter um canal que converte? Qual que é a estratégia que eu uso para poder estudar os meus concorrentes? Isso muda o jogo, Carol. Verdade. Então, uma frase que eu gosto de falar é que o jogador determina o nível do jogo. O jogador é o que? Sou eu. Se eu entro numa partida de futebol e eu sou muito superior a todos os outros jogadores, eu vou me destacar lá. E esse meu destaque é o que vai gerar minha reputação, vai gerar minha atração, as pessoas querendo conversar comigo, vai gerar meu reconhecimento e o meu valor vai ser maior. E isso é a empresa da pessoa que está nos ouvindo aqui. Porque ele está utilizando as estratégias certas. Que quanto mais eu uso as estratégias corretas para alavancar, sabendo, olha, eu preciso fazer isso, eu passo a jogar outro jogo, eu domino o jogo. Isso. Mas o que falta, talvez, é a clareza. Porque se você for pensar, eu vejo ontem, na pergunta que você fez para a plateia que estava assistindo, muitas pessoas não têm clareza exatamente nem do que elas precisam e nem aonde elas querem chegar. Se a gente perguntar para quem está ouvindo, qual que é o seu sonho agora, o seu maior sonho agora? Poucas pessoas conseguem pontuar. Onde eu quero chegar daqui 5 anos? Então, às vezes, falta nas pessoas e nos empresários, ou no profissional liberal, a gente tem muito profissional liberal, dentista, né? Porque é por conta da minha formação, o advogado, a clareza daquilo. E a gente vai entrando no automático, porque eu fui treinado a trabalhar na operação, fui treinado a atender paciente, fui treinado a atender cliente, a peticionar. Esse foi o meu treinamento básico, técnico, né, padrão. Claro que quem formou na Facite é diferente, óbvio, né? Porque aqui a gente tem a mentalidade empreendedora. Mas o que eu vejo é a questão mesmo que falta, às vezes, a clareza pra gente, enquanto pessoa, sabe? Eu vou exemplificar que vai ficar fácil para quem está nos ouvindo sobre o que você está dizendo, Carol. Tem muito empresário que ele não sabe para quem ele vende. E aí ele fala para todo mundo e ele, no fim, ele não está falando para ninguém. Isso significa o quê? Que você tem um perfil de cliente ideal. Você tem um cliente que vai comprar de você e que vai comprar cada vez mais. E aí Ângelo, como é que eu descubro isso? Tem uma frase que eu adoro que é: o meu produto é muito caro para o cliente errado. O meu produto é muito caro para o cliente errado. Isso significa o quê? Se o seu produto é muito caro para o cliente errado, significa o quê? Talvez você está oferecendo o seu produto, o seu serviço para a pessoa errada. E ela nunca vai pagar o valor que você tem, que você merece, que você cobra. Por quê? Porque ele não entendeu a percepção daquilo que você gera na vida dele. Isso significa o quê, Carol? Vamos lá. Se eu vou vender água no trânsito, eu vou vender essa água a R$2. Se estiver chovendo,
A pessoa não vai querer água, mas se tiver um sol escaldante, a pessoa vai querer aquela água, vai pagar R$ 5. Significa o quê? Que eu construí o momento certo, para a pessoa certa, para poder vender aquela água. E aí o empresário, ele não tem a estratégia, não tem a clareza para poder falar, é esse daqui o meu cliente, é para essa pessoa que eu vou vender. Exato. Todo empresário, ele precisa entender, seja você dentista, seja você médico, seja você dermato, seja você advogado, seja você vendedor de bebida, seja você vendedor de livros, seja lá você o que for. Qual que é o seu perfil de cliente ideal? Isso é clareza. Exatamente. Não é só o quanto você quer ganhar, mas eu tenho que ter clareza do meu produto, tenho que ter clareza do meu cliente, tenho que ter clareza do canal que eu vou ofertar aquilo, para poder atrair cada vez mais cliente, está no canal que o meu cliente está. Eu preciso ter essas clarezas. Se eu não tenho essa clareza, o que eu estou fazendo? Eu estou gestacionando bagunça. Isso. E apagando incêndio. E apagando incêndio. Porque aparece muitos. Ô, Ângelo, e nessa pegada, porque daí tá, aí você formou no direito, e você, como que foi assim? Porque você falou que estudou 10 anos para concurso público. Como que foi essa... Aí você entrou, né, para ser tabelião é concurso, não é isso? Isso, aí eu fui aprovado, Carol, no concurso de tabelião. Uhum. E aí depois que eu fui aprovado, eu mergulhei com profundidade para poder fazer com que o meu cartório ele se tornasse um cartório incrível. Uhum. Não só o ambiente de trabalho, mas também crescimento financeiro, que acho que isso todas as pessoas querem. Crescimento financeiro é consequência da organização que você estabelece dentro da sua empresa. E aí nisso, Carol, nós estabelecemos muitas medidas, desde endomarketing, que é o marketing interno para os nossos clientes, no cartório. Uhum. Só para você ter uma ideia, hoje, uma das minhas empresas é o cartório, então. No cartório, nós temos todo um funil de contratação. O que é esse funil do funcionário? Nós temos do começo ao fim, o que esse funcionário vai fazer lá. Uhum. Nós temos desde a oportunidade de vaga até a demissão. E nesse funil, nós estabelecemos todas as fases. Isso gera o quê? Para o meu time de RH, gera clareza. Só para você ter uma ideia. Na descrição, quando sai a oportunidade de cargo, sai a divulgação das vagas, essa pessoa foi aprovada. Essa pessoa foi aprovada no processo seletivo para poder trabalhar no tabelionato. Uhum. Ela recebe a proposta de R$ 1.000 em dinheiro para ela desistir da vaga. Uhum. Ela recebe R$ 1.000 para desistir da vaga. Isso por quê? Porque eu não quero um funcionário que esteja ali para atrapalhar o meu tempo e principalmente bater ponto. Eu estou ali com um funcionário que tenha ideia do que é o propósito que nós estamos construindo e se ele está disposto a comprar. Porque se você for entender, ele está pagando R$ 1.000. Se ele não recebeu, ele está pagando R$ 1.000 para mim, para ele poder permanecer ou iniciar dentro da nossa empresa. Uhum. E aí ali eu já começo a entender quais são as figuras, se o meu processo de divulgação da vaga está certo ou está errado. Porque se tem muita pessoa pegando aquela grana, significa o quê? Que a minha divulgação da vaga está errada. Então a gente parametriza todos os passos, desde funcionário e desde o produto nosso. E aí o que a gente quer no funcionário? A gente quer que ele permaneça bastante tempo, renda bastante para nós e cresça lá dentro. Sim. Eu não quero um funcionário que fique muito tempo parado no mesmo lugar, porque ele não vai gerar resultado para nós. E como que eu faço isso? Eu preciso encantar esse meu funcionário. Nós temos uma frase, eu vou treinar muito o meu funcionário para o mercado desejar ele, receber proposta, mas eu vou encantar muito o meu funcionário para ele querer ficar. Isso mesmo. E aí eu estou com o funcionário cada vez mais preparado para poder ir para uma linha de frente e gerar resultado. E esse encantamento do nosso funcionário, a gente começa antes dele entrar no nosso quadro. 5 dias antes dele iniciar o trabalho, ele recebe uma caixa preta, magnética. E dentro dessa caixa, o que tem lá? Tem o nosso manual de cultura, tem o nosso uniforme, tem o nosso squeeze e tem uma carta escrita à mão. Uhum. Aquilo é o objetivo de fazer quando ele abre, ele vai falar assim, uau, essa daqui não é qualquer empresa, essa daqui é uma empresa assim, assim, assim. E nós já tivemos o primeiro impacto que quebra de padrão dele, que foi oferecer R$ 1.000 para ele desistir da vaga. Uhum. E aí depois ele pega e recebe aquilo como manual de cultura dele, aí o que ele pensa? Cara, essa empresa não é qualquer empresa. Uhum. Essa empresa é uma empresa que vai gerar progresso em mim. E as pessoas querem, funcionário quer progresso. Funcionário quer todo dia ele perceber que ele está evoluindo, Verdade. Porque o passe dele vai valer mais. E aí que tanto eu estou fazendo com que o meu funcionário tenha esse sentimento. Para ele ter isso, eu tenho que treinar. E foi por isso que nós acabamos montando uma escola de treinamento para empresários. Porque o que a gente faz, o que a gente fala, a gente faz. Uhum. E o que a gente faz, a gente fala. E aí montamos uma escola de educação que chama Experience, com o objetivo de gerar conhecimento para empresários.
E lá a gente trata de diversos pilares: mentalidade, equipe, cliente, liderança, produto, canal e concorrente. Muito bom, legal. E, Ângelo, mas como que foi? Porque, por exemplo, você é concursado, Perfeito. eu entendi, né? Teoricamente, você tem uma estabilidade, concurso. Qual que foi a chave, né? O clique, o insight que você teve para poder querer fazer diferente já aqui? Porque o que eu percebo, tô concursado mesmo, isso aqui já é o meu mesmo. O que foi esse, sabe, para fazer esse movimento e ter essa virada, né, de funcionário público, concursado, de concursado empreendedor? Como que é isso? Porque eu percebo que existe essa... Hoje a gente vive no Brasil essa dualidade. Ou você é isso, ou você é aquilo. Você não pode ser as duas coisas, né? Então, ou eu sou funcionário público, ou sou empreendedor. Como se um fosse contra o outro. E, na verdade, se a gente juntasse... Porque, para mim, empreender é uma mentalidade, né? É uma ação para resolver... É uma mentalidade que gera uma ação para resolver a dor de alguém. Mas como que você teve esse insight? Porque às vezes tem gente que está assistindo a gente tem a nossa colega juíza que quer empreender, às vezes você está lá num serviço na defensoria, alguma coisa, quer fazer diferente, mas às vezes, né, não consegue. Então, assim, você poder falar pra gente um pouquinho disso, qual foi seu insight e como que as pessoas que têm vontade de partir para isso têm que fazer? Carol, o que eu sempre pensei é o seguinte: eu fui um cara muito... Eu sempre tive a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia, da palavra, muito intenso comigo. Uhum. E aí a parábola dos talentos, todas as vezes que eu leio aquela e eu medito em cima daquela palavra, ela me constrange. Por quê? O que eu sempre me pergunto é, na minha conversa final com Deus, ele vai olhar para mim e vai falar o seguinte: Carol, o que você fez com os talentos que eu te dei? Exato. E aí você que está aqui nos ouvindo, Deus vai perguntar para você: e aí, o que você fez com os talentos que eu te dei? E todas as vezes que eu escuto isso, Carol, isso me comove e me instiga a pensar: o que eu estou fazendo com esses talentos? Por várias vezes eu já pensei: para que eu vou fazer palestra? Para que eu vou para tal lugar? Para que eu vou para tal lugar? Por que eu não fico aqui em casa? Todas as vezes que eu penso isso, o meu diálogo interno é: o que você está fazendo com os talentos que eu lhe dei? Uhum. E isso acaba que dimensiona o que nós vamos fazer. Vamos lá, se eu sou um talentoso jogador de futebol, por que eu não jogo bola? Uhum. Se eu sou um exímio comunicador, por que eu não vou ajudar pessoas, gerar valor para as pessoas através da minha comunicação? Uhum. E aí nisso gera o que em você? Prazer. Por que gera prazer? Porque você percebe dentro de um olho. Eu vejo, ontem nós tínhamos diversos estudantes aqui, e quando você fala, você percebe o olho da pessoa ali brilhando e falando: cara, eu queria ser essa pessoa. Olha, parece que... Aí, quando você fala alguma coisa, a pessoa faz assim, sorri. Naquilo ali, sabe o que eu entendo, Carol? Para mim, a resposta que vem é: eu consegui abrir a porta da cabeça dele, eu consegui abrir aqui a cabeça dele, coloquei a informação e eu fechei. Uhum. Nisso gera o quê? Uma vida eu transformei aqui. Uhum. Eu gerei uma esperança de vida. Por quê? Porque eu não tinha, na minha época eu não conseguia ver pessoas assim que me ajudassem. E nós hoje, a gente anda, você e eu, a gente roda o mundo e nós temos diversos mentores que nos ajudam, nos auxiliam, desbravam o nosso jeito de pensar. Então isso que me gera satisfação, me gera envolvimento, empolgação. Falar: uau, que incrível isso. E aí por que eu fui empreender? Por que eu tenho facilidade de pensar de maneira estratégica? Por que eu tenho facilidade de pensar como atrair clientes? Olha, só para você ter uma ideia, eu estava numa viagem que era uma viagem internacional, não lembro. E aí uma pessoa falou assim: Ângelo, eu sou arquiteto. E aí, sendo arquiteto, eu sou muito bom, mas as pessoas não me conhecem. E como é que eu faço para poder construir essa minha reputação? E aí eu falei para ele: existem fases da sua vida para você poder gerar essa sua autoridade. Para você construir essa sua autoridade, você precisa ter ponto de conexão com muita gente. Sim. Quanto menos ponto de conexão, menor a sua autoridade. Quanto maior seu ponto de conexão, maior a sua autoridade. E ponto de conexão é muitas pessoas estarem me conhecendo ou poucas pessoas estarem me conhecendo. E aí o que eu falei? O primeiro passo ele precisa construir o alcance. Falar para muita gente, muitas pessoas conhecerem o seu projeto, muitas pessoas conhecerem sua habilidade, muitas pessoas conhecerem sua criatividade. E aí no segundo passo,
eu gero o quê? Autoridade. Uhum. Se muitas pessoas estão me vendo, me ouvindo e gostando do que eu faço, eu passo a ser autoridade no assunto, eu passo a ser um exímio arquiteto. As pessoas querem mais o meu projeto, as pessoas vão pagar mais caro o meu projeto. E a partir disso eu construo o quê? Minha audiência. A audiência é o quê? Todo mundo gosta daquilo que eu falo e todo mundo quer me ouvir. Por quê? Porque eu sou um excelente arquiteto. E eu expliquei isso para ele e eu falei, sabe qual que é a dificuldade de um recém-formado? Ele quer ganhar muito e gerar pouco valor para as pessoas. Sim. E eu falei para ele, gere muito valor para as pessoas, independente do que você vai ganhar, não se preocupe com o seu ganho. E ele falou, tá, mas na parte prática, como que eu faria? Eu falei para ele, a partir de hoje você vai fazer vários projetos. Como? Como seria a casa do Gustavo Lima sobre os meus olhos? E faz. Como seria a casa do Jorge Mateus sobre os meus olhos? Como seria a casa do Neymar sobre os meus olhos? Como seria a casa do Roberto Carlos sobre os meus olhos? Uhum. Ele fez isso. Sabe o que aconteceu? Hoje, ele é referência na arquitetura para jogadores de futebol. Olha aí. Porque eles acreditaram que esse cara tinha feito a casa do Vini Júnior, que é um grande atleta da seleção brasileira de futebol. E aí ele falou, mas eu vou estar mentindo. Eu falei, não, você não vai estar mentindo. Como seria a casa do fulano sobre os meus olhos? Não significa que eu fiz, mas as pessoas vão entender o seu potencial. As pessoas vão entender aonde você pode chegar. As pessoas vão entender que a construção do sonho dela passa pela sua criatividade. E foi isso que ele fez. Então, como que eu estou usando tudo isso, Carol? Uhum. Porque, se for ver, eu acabei girando uma chave na cabeça de uma pessoa para ele produzir o que ele estava produzindo e gerar essa autoridade, essa audiência para ele. E aí você me pergunta, Ângelo, como foi que você resolveu empreender? Quando eu entendi que eu consigo conjugar a estratégia de maneira fácil para gerar valor na pessoa, para trazer riqueza para ela. E aí eu trouxe isso, inclusive, para mim, abrindo diversos negócios, diversos segmentos. Hoje atuo em hotelaria, tecnologia, importação, exportação, cartório, fazenda. Agro, né? Agro. Então, enfim. E aí Ângelo, como que é isso? Eu entendi como que é lidar com gente, com pessoas, fazer uma gestão de pessoas e eu passei a compreender qual que é o processo para poder fazer isso. Eu passei a compreender qual que é o processo de marketing, eu passei a compreender como que é um processo comercial, eu passei a compreender como que é um processo de vendas, passei a entender como que é um processo de sucesso do cliente. Uhum. E aí você se torna só o quê? Eu só pego essa ferramenta, coloco aqui, pego essa, coloco aqui e vamos acelerar. E de um modo geral, pelo que a gente vai percebendo, porque assim, a gente, aí falando de mim enquanto empresária e às vezes alguns que estão assistindo, ou enquanto dentista, né? Enquanto você está isolado dentro do seu ambiente de trabalho. A gente acha que aquele problema é só nosso. Ah, mas só eu que não consigo ter mais pacientes, ter mais clientes. Só eu que não consigo fidelizar os meus clientes. E aí as pessoas acham que quando você começa a conversar com as pessoas, você vê que todo mundo tem uma dor parecida com a sua. E se um processo funcionou para aquilo, ele também funciona para o outro. Claro que você vai trabalhando, mas você tendo uma metodologia bem definida, né, que é, na verdade, o que você falou é isso, é um funil que você tem para o recrutamento do seu funcionário, do seu colaborador. E aí você pega aquela metodologia, aquela matriz e você aplica para outro negócio e adapta para aquela realidade. E aí, com isso, você consegue expandir e ser um multi-empreendedor, digamos assim. Interessante. Hoje eu tive uma reunião Brasil-China com um grupo de investidores China. Nós estamos levando um produto do Brasil, exportando um produto Brasil-China. E aí nós temos uma diretora executiva que participou da reunião. Essa diretora executiva, o que eu faço e peço para ela? Se eu já tenho uma cultura forte implementada numa empresa, o que ela faz? Essa empresa nossa, apesar de ser de 2009, nós estamos iniciando uma nova estrutura nela, uma nova expansão mesmo de crescimento, de alavancagem e tudo mais. E o que a gente faz? Eu pego essa funcionária e falo, você vai ficar 15 dias nessa outra empresa para você entender o que é cultura. E aí ela entendeu cultura, ela volta. E aí agora ela precisa entender sobre gestão de pessoas. Agora você vai, dentro dessa empresa, entender sobre como que é a nossa matriz de contratação, como que é o nosso funil de contratação, nosso funil do funcionário. Ele foi lá e entendeu. Então isso faz o quê? Faz com que eu tenha um compartilhamento, um intercâmbio de informações acelerando os resultados. Pessoas mais maduras, sêniores,
ajudando pessoas que estão mais júniores em determinado elemento e impulsiona. Gera o quê? Progresso nesse funcionário e acelera o resultado da nossa empresa. Perfeito. Olha, tá tão boa essa conversa, mas já estamos aí com quase 1 hora conversando, batendo esse papo. E aí eu vou já caminhando para o fim, porque eu recebo muito essa pergunta e eu acho que você tem uma autoridade para poder ajudar a gente nessa pergunta. Muita gente fala isso para mim. Doutora, como que eu posso encontrar o meu propósito? Como que eu posso achar se o que eu estou fazendo é o que de fato é o talento que Deus me deu, se eu estou colocando isso em prática? Às vezes a gente vê muito assim, principalmente aqui, para quem acabou de começar a faculdade ou está terminando a faculdade, que é onde eu tenho muito contato com os meninos, no início e no fim. E aí, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tô no meu propósito? E perto. E agora? Será que eu tô indo pro lugar certo? E aí? Eu queria que você pegasse todo esse seu conhecimento, a sua bagagem e contribuísse com a gente, assim, como que você enxerga isso e dá uma dica prática, né? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Qual é o meu propósito? Será que eu estou cumprindo esse propósito? Carol, essa pergunta eu escuto muito também, muito, muito, muito. E eu já tive sentado na cadeira de angústia dessa pergunta. Eu já tive em momentos sabendo, será que eu estou cumprindo esse propósito ou não? E o que eu entendi? Que o seu propósito está relacionado com a sua dor de superação. Significa o quê? Se eu sou um ex-drogado, eu tenho condições e habilidade de libertar pessoas das drogas. Se eu fui uma pessoa que perdi um filho, eu tenho autoridade para ir lá e ajudar pessoas que passaram pela perda de um filho. Se eu fui um exímio empresário, se eu sou um exímio empresário, se eu entendo de estratégia, provavelmente eu passei pela dor da ineficiência, da desorganização, da desinformação dentro da minha empresa. E aí eu passo a ter autoridade para construir isso. Isso significa o quê? Que eu passo a caminhar numa zona de genialidade, eu passo a caminhar numa zona de conforto, eu passo a caminhar numa zona de realização. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu faço, eu estou fazendo aquilo que eu já fiz, eu estou fazendo aquela caminhada que eu já fiz, já trilhei. Isso significa o quê? As pessoas, elas querem saber o propósito sem olhar para elas e perceber o que elas já viveram, o que elas estão vivendo. E aí por que muitas pessoas não têm resultado, Carol? Ela não reconhece quem ela verdadeiramente é e o que ela pode fazer. A confiança, Carol, é o maior paletó da pessoa para ela poder fazer qualquer coisa. Verdade. E aí eu te dou um exemplo. Por que uma pessoa, por que grande, hoje, mais de 90% das pessoas têm medo de falar em público? Por que a pessoa tem medo de falar em público? Inseguras. Ela não tem medo de falar em público, ela tem medo de falhar. Ela tem medo de falhar. E aí nisso entra, sabe o quê? A vaidade, porque ela quer chegar lá e ela quer impressionar. Ela quer chegar lá e produzir algo que ela ainda não tem nem a capacidade para isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso construir em mim qual que é a história verdadeira daquilo que eu vou passar. Durante muito tempo, eu fui muito técnico. E você sabe... Esse é o, entre aspas, não é o problema, mas quando a gente estuda muito... né? Especialização, mestrado, doutorado, já passei por essa fase. A gente fica muito técnico. E aí, querendo ou não, você acha que cientificamente você vai ter uma solução. E não é, Carol. Você sabe o que transforma a pessoa? É história. Você contar a sua história para mim e entra um elemento que chama acreditar. Na medida que você conta a sua história para mim, eu falo, cara, se a Carol conseguiu, eu também posso conseguir. Se a Carol fez, eu também posso fazer. Tem um psicólogo que chama Druning. E ele, o que ele fez? Ele falou, tem 3 elementos de acreditar, Carol. Primeiro elemento é o que você já fez na sua vida, que você rompeu, que você falou assim, uau, aquilo lá eu consegui. Se você pensar, todas as vezes que você tiver uma dificuldade de pensar nessa vez que chegou, uau, você vai conseguir. Eu te dou um exemplo meu para poder gerar clareza para quem está nos ouvindo. Eu sou maratonista. E aí todas as vezes que eu vou correr uma maratona, o que eu penso? Eu já corri, eu já conquistei, eu já fiz. Então, para mim, é o quê? Algo que eu já fiz. Então, para mim, eu acredito que eu vou dar conta hoje. Mesmo não estando treinado, eu vou correr os 42. Aí agora, vamos lá. A pessoa que comprou um celular novo. Pô, será que eu vou dar conta de pagar esse celular?
Só quando ele pensa, poxa, eu lembro aquela vez que eu comprei aquela televisão em 42 parcelas, em 28 parcelas e paguei, então eu vou dar conta. Então o quê? Ele olha para dentro de si e vê algo que ele se rompeu e ele dá conta, ele passa a acreditar. Segundo elemento, quando você lembra de pessoas que te elogiaram. Uau, que incrível que você fez, Carol. O que você... Nossa, que incrível a maneira como você tratou aquela pessoa. Nossa, Carol, você foi aprovado nesse concurso. Nossa, Carol, eu queria tanto fazer o que você faz. Nossa, Carol, que casamento abençoado você tem. Todas as vezes que alguém fala isso para você, é um outro elemento do acreditar. Uhum. Eu pego aquilo como sendo um fundamento para mim e eu coloco no meu coração e, não, ela falou, ela elogiou, eu consigo. Uhum. E o outro elemento é viver coisas que você não imaginava que você poderia viver. Uhum. Então é aquilo que eu já fiz, me superei, aquilo que os outros falaram e viver coisa que eu jamais imaginava. E aí tive uma oportunidade uma vez que eu nunca tinha andado em avião particular. E aí a primeira vez que eu voei num avião particular, eu pensei, isso daqui não é diferente das outras coisas que eu já fiz. O que eu preciso fazer para poder ter o meu avião? E isso roda o quê? Poxa, interessante. Se torna o quê? Simples, fácil, e eu estou justificando e fundamentando aquilo que eu quero viver. Uhum. E aí a sua pergunta foi sobre propósito. Exato. Propósito, eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que acreditar em mim, Carol. Se eu não acreditar, eu não vou dar conta. E a espiritualidade, ela impulsiona você a fazer isso. E por quê, Anjo? Quando você pega lá Gênesis 1:26, o que está dito lá? Você é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é onipresente, onipotente e faz o que Ele quer, e Ele está dizendo para você, você é minha imagem e semelhança, você é meu filho, eu formei você. Se eu formei você, você tem as minhas digitais. Uhum. Você pode fazer, você dá conta de fazer. Sabe o que as pessoas fazem? Elas não acreditam nisso. Exato. Elas não acreditam na capacidade que elas têm. E para mim, o melhor exemplo é o agricultor. Uhum. O agricultor, você concorda comigo que ele planta hoje acreditando que ele vai colher. E é por isso que ele planta. Exato. E aí eu pergunto para as pessoas que estão nos ouvindo, por que eu não construo um projeto hoje tendo a certeza daquilo que eu vou colher? Porque eu não acredito no meu projeto. É isso. Eu não acredito. Quando o Mac veio fazer as nossas avaliações, você falando, para mim o maior ato de fé é a gente montar uma faculdade. Por quê? E eu contei isso para eles, porque assim, o que acontece? Não sei se as pessoas têm essa noção. Para você montar uma faculdade, você cria um projeto político, pedagógico ali, e aí com PDI, um plano de desenvolvimento institucional, e você, tudo escrito, e você manda para uma banca que vai avaliar. Ah, tá bonito, tá dentro da lei, decente, tal, beleza. Agora vamos lá para ver se eles têm isso tudo, e nós temos que ter tudo dos primeiros 2 anos aqui montado. Então, por exemplo, quando a gente começou com a faculdade de odonto, eu tinha que ter todos os laboratórios caríssimos de odontologia, para ver se eles iriam autorizar. A biblioteca, com tantos livros, na época era 20 livros por unidade, por referência. Então, se eu tinha 5, eu tinha que ter 20 livros de cada daquela disciplina. Então, assim, um investimento gigantesco. Era um investimento... A minha mãe deixou o carro, a gente foi penhorando o que a gente tinha, para saber se seria autorizado e, se fosse autorizado, se teria aluno. E quando a gente olha, porque talvez na época eu não tinha essa clareza que era um ato de fé, porque para mim nunca achei que fosse dar errado. É claro que eles vão autorizar, tem tudo aqui, é claro que vai ter aluno, a gente estava fazendo o melhor, o ensino de excelência. Nunca passou pela minha cabeça que fosse dar errado. Mas quando a gente olha para trás e a gente vê assim, e graças a Deus o para trás ele é só uma memória, e pra gente não romantizar o passado, porque foi lindo até aqui, mas eu quero muito mais, porque senão a gente também fica preso. Nossa, que legal, eu fiz isso, e aí acha que tá bom, e não tá. Mas enfim, quando você fala do agricultor, é o mesmo sentimento. Gente, a gente montar tudo, esperar. Nós demoramos quase 2 anos para ser autorizado o curso de odonto, tudo parado. O prédio montado, fechado, porque eu não podia fazer nada. Medicina foram quase 4 anos, com tudo parado, montado, fechado, e esperando ser autorizado. Então, tem um ato de fé maior do que isso, porque o investimento é muito grande. Eu acho que talvez as pessoas não tenham essa noção. Eu tenho que ter tudo. Por isso que quando foi autorizado, por exemplo, a medicina, mas já vai começar. Gente, tem quase 4 anos que isso aqui tá pronto, esperando só uma assinatura, uma portaria para poder começar. E aí, e tudo parado. E se a gente for pensar em equipamentos?
equipamento deprecia. Você imagina, né, assim, pensando no ato de fé mesmo, montar tudo, contratar professor, deixar tudo ali e aquilo tudo ficar parado por um período, dando só despesa. Mas por quê? Porque a gente acredita que vai dar certo. Exatamente por conta dessa fé, de acreditar naquelas coisas que você não está vendo, mas que vão existir. E eu vejo muito o empreendedorismo com essa capacidade, né, da gente, é um ato de fé empreender. Porque você montar um negócio, né? Você vai criar um produto, alguma coisa. Será que vai ter cliente para comprar? Será que vai agradar o meu cliente? E aí, claro, você vai trazendo a ciência, o conhecimento, né? O meu público gosta disso, meu público é para isso, essa é a minha clareza, que o conhecimento traz. E junto com a fé, gente, eu acho que não tem para ninguém, porque assim, não vai dar errado. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Jesus veio para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então, assim, é só a gente correr e fazer a nossa parte. Porque também ficar sentado, não, Deus vai mandar chuva, não, Deus vai mandar o aluno. Aí também. Para eu colher a plantação, eu tenho que plantar. Exatamente. E quantos não plantam? Quantos talentos estão sendo enterrados, né? Porque todo mundo tem. Ou não, tem gente que não tem talento. E olha que interessante, Carol, se você me permitir, eu sei que nós já estamos terminando, mas Estamos, já que... É porque, gente, eu fico empolgada quando eu vejo, assim, pessoas que têm esse propósito, sabe? Você não tem noção, eu ficaria o dia todo aqui falando. E ó, profeta Elias. O que o profeta Elias fez? Ele chegou com o rei Acabe e ele desafiou o rei Acabe. O rei Acabe, ele idolatrava a fertilidade, ele tinha os deuses dele. Exato. E aí nesses deuses que o rei Acabe idealizava, protegia, que era os Baal, Elias ele chegou e falou assim, a partir de hoje não vai ter mais chuva. E ele fez aquilo num tom de ousadia e de coragem para mostrar quem era o verdadeiro Deus dele. Mas só que o mesmo Elias, profeta Elias, depois que ele fez isso, ele se refugiou. Ele se definhou. E lá ele foi alimentado pelos corvos. E Jesus falou para ele, vá lá que eu já avisei os corvos para te alimentar. E lá ele ficou. Isso significa o quê, Carol? Na nossa vida ter dia que você vai ser ousado. Você vai ser destemido. Exato. Você vai ter vontade de fazer. Você vai parecer um trator, uma alavanca, uma locomotiva. Mas só que tem dia que você vai desanimar, vai estar cansado. Vai estar cansado, vai ser triste. E aí é que tá. Em que momento você vai querer estar na sua vida? No pico ou no vale? Eu tenho que acelerar a todo momento para eu poder passar logo pelo pico, pelo vale. Existem lugares de solidão, que é o pico e é o vale. Todo mundo fala, lugar de solidão é o vale. Não é. O lugar do pico também é de solidão. Porque lá você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem conversar, você não tem com quem mostrar suas fraquezas. E aí se o profeta Elias passou por isso, o que nós não podemos passar? E que tanto você vai superar cada fase da sua vida para poder dar o rompante? Mas ao mesmo tempo que ele saiu do Querite, que foi o lugar que ele foi alimentado, ele produziu abundância na vida de uma viúva. Verdade. Gerou alimento, gerou vida, ressuscitou o filho dela. Então, na nossa vida vai ter picos e vales, que tanto você vai permanecer e um no outro, só acelera. Isso aí. Olha, gente, que mensagem, que legal. Muito conhecimento e muitos insights. Eu sou aluna forever, né? Ó, meu caderninho todo anotado aqui dos insights que eu tive. Depois dá uma outra live só dos insights. Mas eu quero muito agradecer, Ângela, a sua presença aqui com a gente. Você enriqueceu muito nosso grupo, nossos alunos, professores, nossa liderança que você compartilhou. Então, agradecer e pedir para que Deus, né, possa estar te abençoando mais ainda, a sua família, Lorane, os meninos, por onde você estiver, que você seja bênção, que você traga essa palavra, que possa, de fato, contribuir para que aquele ambiente ali ele seja melhor. Então, quero te agradecer, porque eu sei que foi difícil chegar aqui, ele passou por balsa, voos de madrugada, né? Não é fácil, mas o empreendedor também está acostumado aí com a dificuldade, porque como você mesmo disse, a maturidade é gestacionada na dor, né? Então, faz parte do processo. E você olhar ali para aquela câmera e deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Gente, para mim é um prazer imenso estar aqui, poder participar, verificar, olhar, se tornou fato. Se tornou fato. O fato é o quê? Tudo aquilo que a gente vê, enxerga e o que já se construiu. Vê o tanto que a Facite se tornou grande, se tornou um verdadeiro império. E agradecer você, agradecer seu tempo e dizer, a mensagem que eu digo para você é o seguinte,
Não tem picos e nem vales. Tem uma jornada. No final da sua jornada, você vai contar o quê? Eu já sei o que eu vou contar. Eu me arrepio só de escutar isso. Todos os dias eu conto para mim. E todos os dias eu acordo falando, Espírito Santo, qual que é a nossa missão para hoje? E você, como que você acorda todo dia? Muito bom, Ângelo, muito bom, né, gente? Eu sei que dá uma vontade de ouvir mais, mas vocês podem seguir lá, Ângelo Vargas, não é isso? Ângelo Vargas Seu Oficial. canal, Ângelo Vargas Oficial, nas redes sociais. Ele sempre traz esses insights aqui para nós. Também ele tem as mentorias, que quem entrar lá na bio dele tem os links para poder se inscrever. Então, se você gostou, né, assim como eu, vai lá, segue ele, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, gente, a esse conteúdo tão rico e tão abençoador. Que Deus abençoe todos nós. Obrigada pela audiência.